Olá, boa noite. Quarta-feira, 28 de outubro, começa agora o Jornal Band Minas. Acompanhe comigo os destaques do dia. Sujeira e prejuízos no dia seguinte da forte chuva que atingiu a capital. O segundo dia de julgamento dos acusados de serem mandantes da chacina de Unai. No futebol, está chegando a hora do confronto tão esperado entre Atlético e Corinthians. E no Cruzeiro, o sonho do G4 está vivo. E está de volta a série Malas Prontas. Na primeira reportagem, você vai conferir as atrações do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Agora, no Jornal Band Minas. No dia seguinte da forte chuva que atingiu a capital mineira, nossa equipe encontrou sujeira e prejuízos em uma das regiões mais atingidas de Belo Horizonte. Para este comerciante, hoje foi dia de limpar e contabilizar prejuízos. Lama para todo lado, né? Prejuízo, como sempre. O pessoal comerciando do lado, e aqui, o Hermes Pardini também, todos na mesma situação. Ao longo da avenida era possível perceber a quantidade de lixo. Neste ponto, o asfalto foi arrancado com a força da água. Funcionários da Prefeitura e da SLU trabalharam durante toda a manhã na limpeza. Humberto trabalha há 20 anos na região e conta que é só chover mais forte para os alagamentos acontecerem. Toda mão que chove aí, desse tempo fechado, igual hoje, a gente já fica com medo, porque o tempo está fechando. Dá uma hora de chuva e é um caos do mesmo jeito, não tem como ser diferente não. De acordo com a Defesa Civil, a região norte de Belo Horizonte foi a mais atingida pelo temporal que caiu na noite desta terça-feira. Na Avenida Vilarinho, cerca de 30 carros foram arrastados. As imagens mostram o local completamente alagado. Neste outro vídeo, o resgate de uma pessoa que não conseguiu sair do carro. Desespero para quem acompanha de longe e também para quem viveu tudo isso de perto. Graças a Deus, essas 8 pessoas que estavam aqui ajudou a gente. Conseguiu, tirou ela primeiro e depois eu saí, eles me ajudaram com corda, com camisa, com pedaço de pano. E a gente foi passando em cima de carros até chegar a um lugar seguro. Para José Carlos, se eles não tivessem recebido a ajuda de populares, uma tragédia teria acontecido. Essas pessoas que estavam aqui ajudando, resgatando, os quais me resgataram também, eu e minha namorada, que Deus dê vida longa para eles. Eles foram providenciais, ajudaram demais da conta. Boa parte das imagens são gravadas deste trecho da Avenida Vilarinho. Hoje pela manhã, o nível da água já tinha baixado. O que restou por aqui foi sujeira e destruição. De um lado, as grades de proteção da linha do metrô que foram arrancadas. Aqui, um dos carros que foi arrastado pela correnteza. E na parede, ainda dá para ver a altura em que a água chegou. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que, apesar das equipes já terem realizado vistoria e limpeza de todas as bocas de lobo da região, o escoamento não foi suficiente para evitar o alagamento. E para falar desse assunto que assustou os belo-horizontinos, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Luciana. Lindenberg, enchentes. Essa chuvarada, né, que traz aí esses transtornos, entre aspas, aí para os belo-horizontinos. Enfim, é uma história que, infelizmente, se repete a cada ano. Luciana, o transtorno é entre aspas, não. O transtorno é literal mesmo. Todo ano é isso aí. É impressionante. E o poder público é ineficaz, ineficiente, porque isso aí acontece todos os anos. Isso não acontece de 10 em 10 anos, não. Portanto, falta um cuidado maior da administração pública, e não é só dessa administração, de outras também, que passaram e não resolveram esse problema aí do Vilarinho. Todo ano é isso, assim como é todo ano o incêndio na Serra do Curral, do Rola Moça. É um absurdo que acontece. Nós vimos as imagens dantescas, violentas, tristes para a cidade de Belo Horizonte. Pois é. É uma indignação que causa isso. Não é culpa da chuva, né? Entre aspas, não é culpa da chuva. Não é problema da chuva, não. Aliás, por falar em chuva, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu hoje um alerta para as regiões, todas as regiões de Belo Horizonte, até às 8 horas da manhã. Cuidado com o que pode acontecer de hoje até às 8 horas da manhã, em função de chuvas.
Agora, mudando de assunto, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura o envolvimento do senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, no esquema de corrupção da Lava Jato. Esse pedido de arquivamento já havia acontecido em agosto, por que novamente? O que aconteceu é o seguinte, já foi pedido antes aí, mas a Polícia Federal andou investigando essa situação, esse caso, e mostrou para o Supremo Tribunal Federal que é preciso investigar mais. Ocorre que o procurador pediu novamente, mesmo assim, que fosse arquivado. A tendência é do Supremo atender a recomendação, o pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, um edital do Tribunal de Justiça de Minas, publicado nesta segunda-feira, abre uma licitação para contratar empresas que serão responsáveis por fornecer lanches ao órgão. Mas isso abriu uma discussão polêmica, Lindenberg. Por quê? Porque, na verdade, o edital, para que haja fornecimento de iguarias, etc. Mas também nada tão exagerado assim. É filé mignon, essas coisas e tal. Isso sempre causa polêmica. Quando há um edital desse tipo, causa uma polêmica, uma discussão, mas, na verdade, eu acho o seguinte, uma justiça bem nutrida, ela é saudável e ela pode tornar a justiça mais célere, mais rápida, portanto, mais eficiente. Mas, mesmo assim, a gente sabe, todas as vezes que há uma licitação, isso acontece. Salmão, como é o caso agora, salmão, queijo Minas. Olha, o queijo Minas é um queijo comum, não é nada também assim excepcional. Se fossem queijos franceses, se poderia dizer, não, isso é um absurdo e tal. De qualquer maneira, a gente não tem como fugir disso. A licitação para compra desse tipo de coisa, a polêmica surge. Ok, obrigada, Carlos Lindenberg, pela participação. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil prende uma dupla suspeita de roubos a residências em Belo Horizonte. Matheus Felipe Alves Júdice, de 19 anos, e Leandro Alves Martins, de 20, foram apresentados pela polícia como suspeitos de cometer vários assaltos. Esse crime apurado aqui, eles agiram de forma muito violenta. Inclusive, foi um casal que foi abordado. Eles seguraram a moça pelo pescoço, jogaram ela ao chão para tomar dela a bolsa. O outro que se aproximou já do rapaz vítima, usou o tempo inteiro dessa arma para ameaçar, dizendo que atiraria. Os outros furtos que nós estamos apurando seriam furtos com arrombamento. Junto com a dupla, os policiais encontraram drogas, este relógio, uma arma calibre 22 e munições. De acordo com a polícia, os dois sempre atuavam juntos na região leste e também na zona sul da capital. Para as investigações, além de vários roubos, a dupla também pode responder por furto a residências. Ainda segundo o delegado, os jovens usavam este carro preto para cometerem os crimes. Os dois negam a participação nos assaltos. É uma confusão tremenda que fizeram com a gente aí. É alguém muito parecido com a gente. Não fui eu não, eu estava trabalhando, eu tenho prova que eu estava trabalhando no serviço. Os suspeitos são de classe média e viviam no bairro Santa Efigênia. Para a polícia, com a divulgação destas imagens, outras vítimas podem aparecer. A seguir, cerca de 108 carros são roubados por dia em Belo Horizonte. E ainda, uma reportagem especial sobre o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. Agora 6h59, um brevíssimo intervalo, não saia daí. Jornal Band Minas. Oferecimento